Graça e paz, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero meditar nessa palavra de fé com você hoje, com esse tema, pense antes de falar. Você é uma pessoa que pensa antes de falar qualquer coisa com alguém? Bom, esse tema é importante e eu quero trazer para você aqui uma reflexão que vai abençoar o seu entendimento. Ok? Nosso texto ele está em Colossenses capítulo 4, do versículo 5 ao 6. Apenas 2 versículos que vai realmente fazer nós entendermos a importância de termos sabedoria nas nossas palavras. Quando você vai realmente falar, você deve ter sabedoria. Principalmente você que conhece a Cristo, que conhece o Evangelho, pois você é um representante do autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então vamos aqui meditar. Eu coloquei um tema, tá bom? E eu quero ler para você aqui essa introdução. Sabedoria para falar. Esse é o nosso tema de hoje. A sabedoria no falar é um aspecto vital da vida cristã, refletindo não apenas nosso relacionamento com Deus, mas também como impactamos aqueles que estão ao nosso redor. Em Colossenses 4, que nós vamos ler agora, o apóstolo Paulo vai nos exortar a sermos sábios no nosso procedimento com os de fora, aproveitando bem o tempo e falando de forma agradável e eficaz. A maneira como nós nos comunicamos pode abrir portas para o evangelho ou fechá-las. E é por isso que precisamos de sabedoria divina em nossas palavras. Resumidamente, nós precisamos de sabedoria. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser eficaz, realmente ser um representante de Cristo aqui nessa terra, levar o evangelho a muitas pessoas, a outras nações, enfim, aonde o Senhor te chamar, você precisa ter sabedoria nas palavras. Suas palavras podem tanto abrir portas como fechar portas. E Paulo ele vai então nos dar esse entendimento nesse texto de Colossenses. E eu quero ler para você. Colossenses 4, versículos 5 ao 6. Diz assim: sejam sábios no procedimento para com os que estão de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra de vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Vamos parar para pensar aqui naquilo que o apóstolo Paulo ele está aqui nos ensinando. É claro que o contexto, e eu vou colocar para você, o contexto em que ele está trazendo esse entendimento é um contexto em que essa carta ela foi escrita para a igreja em uma cidade que era altamente influenciada por vários filósofos e religiões. Paulo aqui está encorajando os crentes a chamar a atenção para a importância de uma conduta sábia, especialmente na presença daqueles que não são crentes. Essa orientação visa não apenas preservar a pureza da fé, mas também ser uma testemunha eficaz para os incrédulos. Ou seja, nós precisamos observar aquilo que estamos falando. Aquilo que a gente declara, aquilo que a gente fala, vai causar impacto nas pessoas. Queira você acreditar ou não, as palavras têm poder. Isso biblicamente é comprovado. Vários textos na Bíblia falam que as palavras têm poder. E nós precisamos ter sabedoria, pensar bem antes de falarmos com qualquer pessoa. Por isso, ele é bem claro aqui nesse texto que a gente tem que ser sábio no procedimento, no nosso comportamento, nossa atitude para aqueles que estão de fora, aproveitando o tempo, e que as nossas palavras sejam agradáveis, temperada com sal. Você sabe que o sal no alimento, ele que faz uma analogia, o sal é o que dá sabor ao alimento. Mas se você colocar muito sal, aquele alimento estraga. Ninguém consegue comer, é ou não é verdade? Assim também tem que ser nossas palavras. Ela tem que ser na medida certa. As nossas palavras precisam ser equilibradas. É difícil chegar a esse ponto? Sim. É muito difícil porque nós somos realmente seres humanos cheios de falhas. E vamos falhar muitas vezes em palavras, mas precisamos a cada dia crescer, amadurecer e entender que as nossas palavras têm um poder muito grande, que as nossas palavras vão sim causar impacto nas pessoas. Tudo que você fala, tudo que você declara
tem um poder muito grande, seja um poder de construção ou de destruição, seja para construir ou para realmente destruir. Por isso, você precisa tomar cuidado. Você precisa pensar antes de falar. Às vezes tem palavras que você até pensa em falar, mas você não deve falar, pois não é o momento oportuno, pois não é o momento adequado. Então Paulo aqui ele está falando, olha, tenha cuidado com aqueles que estão de fora. Quem são aqueles que estão de fora? Aqueles que não conhecem o Evangelho, que não têm a palavra de Deus, que não conhecem Jesus, que não têm vida com Cristo. E nós, como cristãos, precisamos tomar cuidado para que, quando falarmos, a nossa forma de falar venha trazer as pessoas para Cristo. Fazer as pessoas buscarem a Cristo, querer conhecer Cristo. Você representa Cristo, meu irmão. Você representa Cristo, minha irmã. Então, as suas palavras devem realmente ser palavras que Jesus falaria. Palavras que vai aproximar outras pessoas para Cristo. Então, eu separei aqui 3 lições desse texto que eu quero compartilhar com você. Só lembrando que o esboço dessa mensagem vai estar aqui na descrição do vídeo para você depois ler, meditar. Se você quiser pregar também essa palavra em alguma oportunidade, fique à vontade, tá bom? 3 lições eu separei. A primeira lição que esse texto ele nos ensina é essa daqui, ó. Sabedoria no procedimento. O próprio texto fala sobre isso, sobre termos sabedoria no nosso procedimento, ou seja, no nosso comportamento, na nossa forma de agir. Ser sábio no procedimento para com os que estão de fora significa agir com discernimento e integridade em todas as situações. Nossa conduta deve ser exemplar, demonstrando o amor de Cristo através das nossas ações. Devemos estar atentos às oportunidades de mostrar Cristo através das nossas atitudes cotidianas. Veja, as nossas atitudes, o nosso comportamento, a nossa forma de viver deve demonstrar Cristo. Eu coloquei até uma referência bíblica. Mateus 5,16, aí embaixo você pode ler. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E aí eu faço uma pergunta para você. Quando uma pessoa olha para você, para o seu comportamento, para a sua atitude, para a sua forma de viver, de falar, de agir, quem que ela está vendo? Cristo ou outra coisa? Quem que ela está olhando? Ela está vendo Cristo em você ou está vendo um comportamento totalmente fora do Evangelho, da palavra de Deus? O nosso comportamento, como diz Mateus, capítulo 5, versículo 16, deve ser um comportamento que venha brilhar, ou seja, que venha resplandecer Cristo. Quando olhar para a sua vida, quando alguém olhar para o seu comportamento, as pessoas precisam ver Cristo em você. Isso é você ter sabedoria no seu procedimento, sabedoria na sua conduta, na sua forma de viver. Volto a dizer, meu irmão, não significa que você não vai falhar, não significa que você não vai errar, que você vai ter defeitos. Faz parte, todos nós temos defeitos. Mas precisamos buscar a cada dia um comportamento que realmente glorifique ao Senhor, que façam as pessoas reconhecer verdadeiramente aquele homem, aquela mulher, quando olharem para você, digam assim, essa pessoa é uma pessoa de Deus. Essa pessoa é uma pessoa de Cristo. Comportamento, atitude dessa pessoa realmente mostra Cristo. E é isso. É isso que Paulo aqui estava ensinando aos colossenses, num período difícil da igreja. Ele estava preso aqui quando ele escreveu essa carta. E a igreja realmente tinha muitas filosofias, muitos costumes ali que estavam entrando na igreja. E ele ali exorta ali a igreja naquele momento para que a igreja tome cuidado. E para que ao invés de afastar as pessoas, ganhe as pessoas para Jesus. Isso serve para as nossas vidas hoje também. Deu para entender? Bom, vamos continuar. O segundo ponto que eu separei aqui, importante, que ele declara no próprio versículo 5, que é sobre aproveitar bem o tempo. Não é o que ele declara no versículo 5? A gente tem que aproveitar bem o tempo. O que é aproveitar bem o tempo? Eu coloquei assim, ó. A expressão aproveitar bem o tempo indica a necessidade de estar atento às oportunidades para compartilhar o Evangelho e viver de maneira que glorifique a Deus. Isso significa que devemos ser intencionais em nossas conversas e relacionamentos.
buscando momentos para edificar, encorajar e testemunhar e aproveitar bem o tempo é viver com propósito, cientes de que cada momento é uma chance de mostrar a luz de Cristo. Então, aproveitar o tempo é isso. E aí eu coloco uma referência bíblica para você, de Efésios 5, versículo 15 e 16, que diz: portanto, sejam cuidadosos na maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deu para compreender isso? Então, devemos aproveitar bem o tempo. Sempre que você tiver oportunidade, fale de Jesus. Sempre que você tiver oportunidade, evangelize, anuncie o evangelho. Com sabedoria, com educação, com inteligência. Não sendo uma pessoa religiosa, não sendo uma pessoa que não respeita o próximo. E quando eu falo isso, eu falo até mesmo em questão de outras religiões. Porque se você conhece alguém de outra religião, de outro costume, e você não tem sabedoria para falar com aquela pessoa, você pode até ofendê-la. Então nós devemos ter muito cuidado. Devemos saber aproveitar o tempo e, no momento oportuno, anunciar Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que transforma, aquele que tem realmente a vida verdadeira e que salva o mundo do pecado. Ficou claro? Acho que Paulo aqui ele foi muito feliz, como sempre, nas suas cartas, nas suas epístolas, e mais uma vez aqui nos dá esse entendimento de uma forma bem simples que podemos colocar em prática em nossa vida. Para a gente poder aqui concluir, fica até o final que eu vou colocar a conclusão para você. Eu separei aqui o terceiro ponto importante desse texto, que é realmente falar com graça e sabedoria. Realmente o ponto mais importante, que é o ponto da nossa mensagem de hoje. Paulo aqui ele nos instrui a falar de forma agradável, temperada com sal. Isso implica que nossas palavras devem ser amáveis, respeitosas, edificantes, mas também sábias e impactantes, pois o sal representa o elemento da verdade que preserva e dá sabor, como eu acabei de falar para você. Portanto, nossas conversas devem ser equilibradas, devem sempre visando o bem-estar espiritual daqueles com quem falamos. A sua palavra, a sua conversa, a sua forma de falar deve ser equilibrada. Deve ser realmente palavras que venham acrescentar. E aí em Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, vai ter momentos que você vai ter que acalmar alguém, não falar palavras mais duras. E vai ter momentos que você vai ter que falar palavras duras. Então existe um equilíbrio. Como diz o texto de Provérbios, que a resposta branda desvia o furor, desvia o que? A contenda, mas as palavras duras vai suscitar a ira, vai gerar contendas. Então é importante você saber o momento certo de falar, a forma de falar e ter o equilíbrio. Agora, como que eu tenho esse equilíbrio nas minhas palavras? Talvez uma pergunta que você se faz nesse momento. Como ter equilíbrio nas minhas palavras? Buscando o Espírito Santo. Buscando a presença de Deus. Buscando a Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pensa antes de falar. Ela raciocina, ela pensa, ela procura colocar ali sempre as melhores palavras. Agora, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que está vazia, que está realmente vivendo uma vida na carne, essa pessoa ela fala qualquer coisa. Ela não pensa nas consequências. E aí, as suas palavras destroem, matam outras pessoas. Então, cuidado. Cuidado com as suas palavras. Pense bem antes de falar. E se você quer realmente ser uma pessoa equilibrada, busque em Deus, busque o Espírito Santo e Ele vai te dar as palavras certas. Ok? Para a gente poder concluir, como eu falei, como eu prometi, vou colocar a conclusão. A sabedoria para falar não é apenas uma habilidade, observe isso, mas um reflexo do caráter de Cristo em nós. Ou seja, nós estamos refletindo aquilo que temos. Em um mundo cheio de palavras vazias e negativas, somos chamados a ser diferentes, usando nossas palavras para abençoar, edificar e guiar os outros ao conhecimento de Deus. Então pense bem naquilo que você fala. As suas palavras vão refletir realmente quem está na sua vida. Se você é uma pessoa que é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, então você vai refletir nas suas palavras quem está na sua vida. E pense, o que você fala aproxima ou não pessoas de Cristo. O que você fala abre ou fecha portas para o Evangelho. Medita mais nessa palavra de fé de hoje,
Que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Se você gostou, só quero pedir para você, deixa aqui o seu like, clica no gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva para você não ficar de fora dos próximos vídeos. Fique na paz. Forte abraço.